Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Martins, né? A gente tem esse canal para debater um pouco sobre matemática e física, tá? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre lógica, né? Um conteúdo que vem cobrando aí nos concursos, né? E ele é importante para a gente poder fazer algumas manipulações de proposições, premissas, tá? Então hoje a gente vai debater um pouquinho sobre isso, tá? E eu pretendo apresentar um pouco, né, dessa introdução a essa lógica, como ela evoluiu, apresentar a tabela verdade, que é uma ferramenta muito utilizada na lógica, alguns operadores e a gente conclui. Então, vai ser bem rápido, bem simples. Esse é o nosso itinerário, tá? Então, logo de cara, essa matemática, essa lógica, ela é um ramo da matemática. Então, quando você fala de lógica matemática, ela está pertencendo a essa matemática. Então, é um ramo, ou seja, uma parte, tá? E ela vai estudar esses princípios, né, estruturas que vão criar um conjunto de argumentos de uma maneira válida e rigorosa. Tá? Então, praticamente, esse conjunto de argumentos eles vão ser estruturados de forma lógica e a função da lógica matemática é analisar essas estruturas para saber se ela condiz com a realidade, se faz algum sentido isso, e para isso a gente usa ferramentas. Tá? Então, ela está fortemente ligada à filosofia, tá? Essa filosofia que a gente vai ter um grande contribuidor para que essa lógica se desenvolva, que é o nosso querido Aristóteles. E essa lógica criada por Aristóteles vai ser chamada de lógica aristotélica e que nada mais é do que um sistema formal que vai ser formado por premissas. Então, a gente vai ter aqui o primeiro a desenvolver esse sistema formal para a lógica, tá? E esse sistema, ele vai tratar argumentos dedutivos com base em premissas. Então, essas premissas, essas afirmações, né, a gente vai estruturá-las dentro dessa lógica matemática. Então, a gente pode citar algumas premissas como exemplo. Por exemplo, todos os homens são mortais, é uma premissa. Sócrates é homem, é uma premissa. Então, essas duas premissas, analisando elas, a gente conclui que Sócrates é mortal. Tá? E esse conjunto de premissas, né, argumentadas logicamente, vai ser utilizada como uma base para que essa lógica matemática se desenvolva. Tá? E aí, a gente vai ter a evolução dessa lógica, como ela se evoluiu. Né? Então, essa lógica aristotélica, ela vai dar origem, né, a essa lógica matemática praticamente no começo do século XIX. Tá? E essa lógica que vai ser formada agora por símbolos, então a gente vai ter uma lógica simbólica, uma lógica matemática mais moderna, mais avançada, e essa lógica ela vai utilizar símbolos e um pouco de álgebra. Tá? Então esse conjunto algébrico e um conjunto de símbolos, ou seja, essa lógica algébrica simbólica, ela vai ser exatamente formulada, reformulada para que ela se torne essa lógica mais moderna, essa lógica matemática moderna, tá? E esse conjunto de símbolos, junto com essa álgebra, ela vai ser formada, representada por proposições e operações lógicas, tá? Então, a função da lógica matemática moderna é representar argumentos a partir de um conjunto utilizando álgebra e símbolos, tá bom? E isso vai ser fundamental para que essa lógica moderna se desenvolva. Então, a grosso modo, aquele modelo simbólico aristotélico, ele vai ser reformulado de forma mais lógica, algébrica, utilizando símbolos, e a partir daí você precisa analisar essa lógica moderna. E aí, a gente vai ter um grande contribuidor para isso, é o George Boole. Então, Boole vai ser amplamente conhecido como esse pai da lógica moderna, né? É ele que vai ajudar para que essa matemática simbólica, essa matemática lógica se desenvolva, e ele vai ser conhecido como
essa lógica de Boole vai ser conhecido como álgebra de Boole ou simplesmente álgebra booleana. Então, essa álgebra booleana, ela vai ser originada a partir da álgebra de Boole e ele vai trazer alguns elementos para essa álgebra, tá? Então, a priori, essas operações lógicas básicas, como o i ou a negativa, é trazida por Boole, e ele vai relacionar essas operações matemáticas de uma maneira que você possa analisar esse conjunto lógico usando a álgebra. Então, você utiliza da álgebra para analisar essas proposições lógicas para que você consiga, de forma matemática, ser mais preciso, ser mais coerente com a análise que você vai fazer, e Boole traz esse modelo, tá? E aí, ó, como eu falei que a álgebra é tratada por álgebra booleana, ele utiliza símbolos, então esse símbolo, que parece aqui um acento circunflexo, ele vai ser utilizado como o i, então você lê esse i, esse v a gente vai ler como sendo o ou, esse til vai ser o não, seta, se então, e seta dupla, se somente se, tá? Então, perceba que na álgebra de Boole, o símbolo, ele tem um significado na linguagem, tá? Então, na linguagem, esse acento circunflexo i, v ou, til não, seta, se então, e seta dupla, se somente se. Por exemplo, se você pegar 2 é par e 3 é ímpar, a gente tem aqui o i aparecendo, o triângulo ABC é retângulo ou equilátero, o ou aparecendo na linguagem, e se durmo cedo, então acordo cedo, ou seja, se então está aqui aparecendo na linguagem. Então perceba que durante o processo de escrita das proposições, você tem que ser capaz de identificar ali os símbolos que vão ser transformados nessa linguagem escrita no modelo algébrico. Perceba, então, a escrita se torna um modelo algébrico a partir da identificação das proposições e desses nossos símbolos que vão ser colocados, introduzidos ali a partir da álgebra, tá bom? Não está chovendo, então essa negação aqui é exatamente nosso til. Então, se eu digo que está chovendo é uma proposição P, eu coloco til P, ou seja, o til e uma variável P ali, a gente está dizendo que não vai chover, ou seja, estou negando, porque a gente sabe que o til é o não e a nossa proposição é o P, tá? Então, esse modelo de transformar a escrita em álgebra é importante para que você consiga manusear as proposições de forma algébrica, tá bom? E para fazer isso, a gente pode utilizar também os quantificadores. Então, o Frege, ele vai contribuir para essa lógica das proposições a partir dos quantificadores. Então, quantificadores são variáveis que o Frege vai introduzir para representar algo do dia a dia, na linguagem, do nosso português, digamos assim. Então, para todo vai ser introduzido por Frege, que vai ser esse A invertido, né? É um V com um traço, é um A de cabeça para baixo, praticamente. Então, esse A invertido vai identificar o para todo, e esse existe, que vai ser esse Ezinho aqui invertido, que vai ser também outro quantificador. Então, a gente vai ter que saber também analisar esses quantificadores que vão estar presentes ali na álgebra booleana. Então, essa álgebra de Boole, Frege introduz os quantificadores para que a gente consiga, né, analisar de forma mais precisa, de forma mais correta, essa álgebra, tá? Então, a gente tem que ser capaz de analisar algumas proposições. Por exemplo, para todo x maior que zero, então x ao quadrado é maior do que zero. Olha só o então aqui aparecendo, né? Ó. Então, a proposição 2, a gente vai ter para todo x pertencente aos naturais, ou seja, esse aqui é o pertence, né? Ele vem lá dos conjuntos, né? Daquela álgebra dos conjuntos. Então, ó, para todo x pertencente aos naturais, x mais 1 é maior do que x, tá? Então, ó, olha só o quantificador de Frege aparecendo aqui, para todo e qualquer que seja, né?
Então, aqui, ó, existe x, né? Tal que esse x ao quadrado vai ser igual a 4. Né? Então, ó, existe quantificador de Frege. Aqui embaixo, ó, para todo x, ou para todo e qualquer que seja x pertencente aos naturais, existe y pertencente aos naturais. Então, saber fazer essa leitura é importante para poder entender a álgebra por trás da lógica, tá? Então, vamos ver isso aqui de outra maneira, tá? Então, analisar a proposição não é tão simples. Nem sempre você consegue mentalmente analisar um conjunto de proposições de forma precisa. Então, para isso, você tem que utilizar de ferramentas, tá? Então, saber os quantificadores, saber os símbolos da álgebra de Boole e saber que esses operadores e esses quantificadores, eles vão interagir, eles vão se comunicar com as proposições, tá? Então, as proposições são apresentadas, os quantificadores, eles vão efetuar operações com essas proposições e para isso, para você analisar essa lógica por trás dessas proposições e desses quantificadores e os operadores, você utiliza de ferramenta. Então, ferramenta que é muito usado é a tabela verdade. Então, a tabela verdade, ela é uma ferramenta fundamental na lógica de Boole, ou lógica booleana, que vai ilustrar, ou seja, representar valores de verdade de proposições compostas. Ou seja, você tem uma proposição simples, que é uma única proposição, que vai interagir com outras proposições, aí você vai ter uma proposição mais composta, mais complexa, e para você analisar isso, você utiliza a tabela verdade. Só que é interessante é que essas proposições que você vai analisar, elas vão assumir valores verdadeiros ou falsos. Então, se você diz, eu comprei um guarda-chuva, ou você compra esse guarda-chuva, ou você não compra o guarda-chuva. Então, essas proposições do dia a dia, essas afirmações que você faz no dia a dia, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Você faz ou não faz? Compra, não compra? Assume uma coisa, não assume uma coisa? Então, é importante saber disso para poder fazer as análises. Então, essa tabela verdade vai ser essencial para analisar e avaliar os argumentos lógicos, tá? E ajuda também a entender essa relação entre as diferentes proposições e suas implicações, tá? Então, a tabela verdade, ela é uma ferramenta que auxilia para você analisar esse conjunto de proposições do dia a dia. E ela vai ser uma representação sistemática. Então, tabela verdade é uma forma de você apresentar todas as possíveis combinações de valores das proposições simples. Ou seja, a gente analisar esse conjunto de proposições mentalmente fica mais difícil. Mas quando você coloca organizado em uma tabela verdade, fica mais simples de você analisar essas proposições compostas e tomar decisões a respeito delas, tá? Então, a gente pode denotar na tabela verdade uma proposição P, com Q, com R, com S, etc., quantas você quiser, tá? Então, para enfatizar que tabela verdade, ela é uma ferramenta que auxilia a análise de proposições compostas. Então, vamos colocar então a tabela verdade para alguns operadores. Então, se você tem o primeiro operador, que é a negação, que é o nosso tio, como eu falei anteriormente, significa dizer que se você tiver uma proposição P verdadeira, a negação dessa proposição P, ela vai ser falsa. Então, ó, a negação de uma proposição P é verdadeira quando P é falsa, e falsa quando P é verdadeira. Ou seja, ele vai fazer o oposto, né? Ele vai contradizer aquilo, né? Então, se eu tenho uma proposição P que ela é verdadeira, ela vai ficar falsa. Se ela for verdade, fica falsa. Me perdoe. Aqui é falso, viu? Então, esse aqui desconsidere, né? Aqui vai ser o falso. Então, ó, se for verdadeiro, vai ser falso, ok. Se for falso, vai ser verdadeiro. E se for falso, vira verdadeiro, tá? Só essa correção.
né? Então, o que é que eu vou ter aqui? Se eu tiver uma proposição verdadeira, o oposto dela vai ser falso, e se for falso, a negação fica verdadeira, tá? Não esqueça desse detalhe, a gente vai ter aqui o oposto na negação. Aqui a gente vai ter a conjunção, né? Essa conjunção ela é outro operador, né? Então, se você tiver duas proposições P e Q, é verdadeira apenas quando ambas as proposições são verdadeiras. Então, se você tiver uma proposição P, til, ou seja, til não, acento circunflexo, né, que é esse nosso símbolo aqui. Então, eu vou ter P, conjunção, Q. Eu posso ter R, conjunção com S. Então, esse símbolo, né, para enfatizar, a gente vai estar fazendo uma operação de conjunção com duas proposições, tá? Então, se eu tiver verdade, verdade, vai ser verdade. Se eu tiver falso e falso, vai ser falso. E se eu tiver verdade com falso ou falso com verdade, vai ser falso também. Perceba, se eu tiver dois verdadeiros, é verdade. Todos os outros são falsos. Só que analisar dessa maneira, com verdade e falso, pode ser que aparenta um pouco complicado para você, tá? Mas eu vou dar uma dica, tá? Então, essa dica você toma nota aí, tá? Você vai fazer de conta que a verdade, ele recebe 1 e falso vai receber 0, tá? Eu estou aqui analisando, né? Eu estou supondo que os computadores vão fazer essa análise, porque para o computador, tudo aquilo que é verdade, ele considera como sendo 1. E tudo aquilo que é falso, ele considera como sendo 0, tá? Então, verdadeiro vai ser 1 e falso vai ser 0. E você vai imaginar também que a conjunção, ela é um produto, ela é uma multiplicação, tá? Então, com base nessa dica, se eu sei que a conjunção, ela vai ser uma multiplicação, então você vai fazer uma multiplicação aqui de 0 com 1, tá? Multiplicação, né? Então, ó, você vai fazer aqui, ó, a multiplicação de zeros com 1. Tá? Uma dica, tá? É só um bizu, digamos assim. Então, se verdade é 1, aqui é 1 também, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1 e aqui é 0. Então, você vai fazer 1 vezes 1 dá 1, ok? 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. E 0 vezes 0, 0. Então, você sabe que vai ser 1, 0, 0, 0. Verdade, falso, falso, falso. Então, isso é apenas uma dica para que você consiga fazer a tabela verdade da conjunção, sem que você fique decorando. Basta você lembrar que conjunção, você faz analogia com o produto, multiplica e você constrói aí a tabela, tá? Só para enfatizar de novo, né? Ficaria 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0 vezes 1, 0 vezes 0. Tá? Aí você coloca o resultado, que seria a tabela verdade da conjunção. A disjunção, que é um V, né? Então, aqui você vai pegar duas proposições e vai analisá-las. Você não pode esquecer que cada P e Q desse é uma proposição do dia a dia, né? Então, você faz uma coisa ou outra. Eu compro maçã ou banana, uva ou pera. Então, você vai analisar essas duas proposições no dia a dia. A anterior, você faz o I. Então, você vai ter, não esqueça disso, o I, você vai para a feira, eu vou comprar banana e laranja, pera e uva, maçã e melancia. Então, o I, ele vai ser analisado como a conjunção que eu já falei anteriormente, que é o nosso acento circunflexo, que é a conjunção, e o OU vai ser analisado como esse nosso V, tá? Então, como é que eu posso fazer? Será que eu posso fazer a mesma analogia do anterior, utilizando 1 e 0? Bom, vamos primeiramente olhar com verdade e falso. Aqui eu vou ter dois verdades, vai ser verdade. Verdade com qualquer falso ou falso com verdade vai dar verdade. E se eu tiver dois falsos, vai ser falso. Se tiver pelo menos um V, pelo menos uma verdade, vai ser verdade. Dois falsos é falso. Será que eu consigo analisar isso utilizando 1 e 0? Vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer de conta que a disjunção ela vai ser uma soma, tá? Só que você vai considerar aqui, tá?
que toda vez que você somar 1 mais 1, por favor, é só uma dica, tá? É só um bizu. Você vai considerar que vai dar 1 também, tá? Você vai considerar isso, que 1 mais 1 dá 1. Aceite, que vai dar certo, tá? Mas, Fábio, eu sei que é 2, tá? Mas lembra que aqui é código binário. Mas eu não estou fazendo aqui a soma binária. Estou fazendo só uma dica, só um bizu, para você decorar. Se você fazer a soma binária, não vai dar esse resultado 1, tá? Vai dar 0. Mas aí você vai raciocinar dessa maneira para você não ter dificuldade. Então, 1 mais 1 vai dar 1, aqui, no código binário. Uma dica, só um bizu, lembrando. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Verdade vai ser 1 com 1. 1 mais 1, 1 também. Entendido? Raciocínio? Então, 1 mais 1 vai dar 1. 1 mais 0 vai dar 1. 0 mais 1 vai dar 1 também. E 0 mais 0 vai dar 0. Captou a visão aí, né? Pegou a visão, né? Pegou a dica? Então, aqui vai ser a soma e a anterior produto. Tá bom? Beleza? Então, lá você faz o produto, aqui você faz a soma. Mas não pode esquecer que 1 mais 1, bota 1 como resultado. Beleza? Então, toda vez que você estiver analisando lá anteriormente, comprou uma coisa e outra, comprei uma coisa ou outra. Conjunção e disjunção. Tá? E essa daqui é a nossa condicional, que é essa nossa setinha aqui. Tá? É o nosso se então. Então, se eu comprei banana, então eu compro uva. Então, lembra que no dia a dia é o nosso se então. Comprar uma coisa e comprar outra são as proposições. E o se então é o operador condicional. Tá? Então, a condição P, lê-se P, se P então que, é falsa quando P é verdadeira e que é falsa. Em todos os outros casos, é verdadeira. Olha só. Se esse primeiro for verdade e o outro for falso, então é falso. Todos os outros casos são verdadeiros. Pegou? Então, se o primeiro for verdade e o outro for falso, é falso. Todos os outros casos são verdadeiros. Então, vamos ver o seguinte. Toda vez que você enxergar o 10, é falso. Olha só. 1, 0. Enxergou o 10, é falso. Todos os outros casos são verdades. Pegou a visão? Então, por exemplo, um aqui e um aqui. É 10? Não. É 11. É verdade. Beleza? Aqui, ó. 1, 0, né? 1 é verdade, 0 é falso. Então, enxergou 10, é falso. 0 e 1, 0 e 0 é verdade. Entendido isso? De novo, para enfatizar. Enxergou 10 é falso. 11, o 0, 1 e o 0, 0 é verdadeiro. Ou seja, é 1. Pegou? Vamos lá fazer então. Bicondicional. O bicondicional é verdadeiro quando P e Q têm o mesmo valor de verdade. Ou seja, ambas são verdades ou ambas são falsos. Esse é tranquilo. Se forem iguais os resultados das proposições, é verdadeiro. Se for diferente, é falso. Esse é o bicondicional. Tá? Então, ó, se for verdade e verdade, é verdade. Se for verdade e falso, é diferente. Falso. Embaixo, diferente. É falso. 2 iguais, verdade, verdade. Verdade. Pegou a ideia? Bicondicional, 2 iguais, verdade. O anterior, Fábio, se enxergou 10, ou seja, VF é falso. Todos os outros dois é verdade. O anterior, soma. Faz a soma 1 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 0, 0, 0. Monta a tabela. O anterior, produto. 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0 vezes 1, 0 vezes 0. Pegou a ideia? Treina. Tem que treinar isso. Tá? Treina. Se gostou da dica do 1 e 0, 0, 1, comenta aí embaixo. Tá? Então, a gente vai analisar agora essa proposição aqui. A proposição mais complexa, composta.
São três proposições simples, P, Q, R. Então, antes disso, você precisa montar os valores das proposições. Não esqueça delas, tá bom? Como são 3, eu vou dar uma dica para você, tá? Vou dar uma dica, tá bom? Então, ó, você vai montar a tabela verdade, tá? Da seguinte maneira, tá? São 3. Aqui você vai ter 8, né? 8 linhas. Vamos colocar aqui no cantinho, para você entender o raciocínio. Ó. São 8 linhas aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? 3 proposições. Você vai ter 3 proposições, dá 8 linhas. 3 vai dar 8, certo? Então, você vai utilizar sempre a base 2. Você vai fazer, ó, 2 elevado a 3. Aqui é o número de proposições. Tá? O número de proposições. Entendido isso? Então, você vai fazer, ó, 2 elevado a 3 dá 8. Então, você sabe que vão ter 8 linhas. 2 proposições, 4 linhas. Beleza? Pegou a ideia? Deixa eu ver se vocês estão enxergando ali. Então, né? Então, você vai pegar a última proposição, que é o R, e você vai pegar metade desses 8. Não são 8? Pega metade. Você vai fazer, ó, verdade, 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 metade. Outra metade, falso, falso, falso e falso. Pegou a ideia? Pega metade verdade, metade falso. Eu tenho 4 verdades. Pega metade. 2. Verdade, verdade. Falso, falso. Pegou a ideia? Verdade, verdade. Falso e falso. São 2 verdades. Pega metade. 1. Vai. Verdade, falso. Verdade, falso. Verdade, falso. Verdade, falso. Pegou a ideia? Eu já combinei todas as combinações possíveis das 3 proposições. Pega metade, são 8. Ei, não esqueça. Quantas linhas? 2 a 3. Não esqueça. Beleza? Fábio, 4 proposições. 2 a 4. 16 linhas. Olha o trabalho que você vai dar. Beleza? Mas você não vai cobrar isso tudo. Geralmente é raro cobrar 2 a 4, 16 linhas. Não, cobra 3 no máximo. Não tem tempo você fazer isso aqui num concurso. Cobra 2 proposições, 3, olha lá. Não cobra 2, você analisar, tá bom? Beleza, né? Ó. Ei, presta atenção agora. Ó. O que é que eu vou fazer? Ó? Olha só aqui, ó. P e Q, então, não R. Presta atenção, ó. P e Q, então, se P e Q, então não R. Ó o se então aqui no meio. Ó o se então. Então, se P e Q, então não R. Se essas duas coisas acontecerem simultaneamente, por exemplo, se eu comprei maçã e banana, então não compro laranja. Pegou a visão? Então você vai ter, ó, se duas coisas acontecerem simultaneamente, eu não compro aquela. Beleza? Pegou a visão? Se sair de casa descalço e com guarda-chuva, então não vou de moto. Tipo mais ou menos isso. Pegou a visão? Então, se essas duas coisas acontecerem simultaneamente, eu não faço aquela. Pegou a ideia? Então vamos fazer o seguinte. Não R. Vamos pegar logo não R e colocar aqui. Então, R é verdade, falso, verdade, falso, 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 verdade, 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 verdade. Pegou a ideia? Só pegar a negação do R. Beleza? Ah, não esqueça que você vai colocar aqui as proposições, né? A primeira lá é P e Q, coloca aqui para você analisar. Não R, coloca aqui. E no final, você analisa as duas juntas. Tá bom? Pegou a ideia? Aqui vai ter P e Q. Então, ó, 1 vezes 1, 1, verdade. Olha lá, ó, 0 vezes 1, 0. Opa, falso, né? 0, falso. Olha aqui, ó. Aí de novo, ó. 1 vezes 0, 0, falso. 0 vezes 0, 0, falso. Aqui, ó. 1 vezes 1, 1, verdadeiro.
Aqui embaixo, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. As três de baixo são falsas. Falso aqui, falso aqui, falso aqui. Pegou a ideia? Nada demais. Tranquilo. Beleza? Agora vamos pegar as duas aqui e fazer o cientão. Olha lá, ó. Vou pegar P e Q e não R. Vou aplicar o cientão. Lembra do cientão? Ei, lá o 10. Lembra do 10? Lá. Se tiver o primeiro verdade e o outro falso, é falso. Então, ó, aqui é 1, aqui é 0. Opa! É falso. Então aqui é falso. Aqui, ó, verdade, 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 verdade e verdade. Tranquilo? Pegou a ideia? Lembra do condicional. Vamos lá no condicional para você lembrar. Olha lá, ó, o condicional aqui, ó. Olha lá. Se o primeiro for verdade e o outro for falso, é falso. Todos os outros casos são verdade. Olha aqui. Acompanha comigo, ó. Se o primeiro for verdade e o segundo for falso, é falso. Todos os outros casos são verdades. Tranquilo? Pegou a ideia? Mais um. Exemplo 2. Análise. Se chove, então eu pego guarda-chuva. Quem são as preposições? Chove, pego guarda-chuva. Eu pego guarda-chuva. Aqui a gente vai ter o se então, que é a nossa condicional. É uma condição. Tá? Lembra? Beleza. Então, ó, proposição P, chove. Eu pego guarda-chuva. Q, pegou a ideia? Cada proposição eu chamei de uma variável. P e Q. Compro laranja. Q. Compro pera. R. Chama a afirmação de uma letra, de uma variável. Tranquilo? Aí a proposição composta será se P, então Q. Concorda? Ó, se, é condicional. Se P acontece, então o que acontece? Que seria eu pego guarda-chuva. Então vou ter se P, então Q. Vamos montar a tabela verdade. Opa, pega a ideia. Duas proposições, P e Q, 2 ao quadrado, 4. 4 linhas. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas e 4 linhas. Pegou a ideia? Tranquilo demais. Pega a última. São 4, pega a metade. Verdade, verdade, falso, falso. Metade, verdade, falso, verdade e falso. Montou a tabela. Ei, a condicional, lembra do 10? Se acontecer o 10, lembra lá? Vai ser falso. Então, se tiver verdade, falso, vai ser condicional, vai ser falso. Então, ó, esse é falso, verdade, verdade, verdade. Tranquilo? Ei, para e pensa. Faz sentido isso daí? Não sei. Será que faz? Vamos ver. Se chover, eu pego guarda-chuva. Choveu? Sim. Peguei o guarda-chuva? Peguei. Ok, faz sentido. Se chover, eu pego guarda-chuva. De baixo. Se não chover, eu pego guarda-chuva. Faz sentido? Faz, precaução. Não choveu. Não está chovendo. Mas eu vou levar o guarda-chuva por precaução. Faz sentido? Então, ó, levo o guarda-chuva. Tranquilo? Beleza? A de baixo. Se choveu, se chove, eu pego guarda-chuva. Não pego guarda-chuva. Olha só. Falso. Você vai se molhar aqui, ó. Se choveu e eu não levei o guarda-chuva, falso, eu me molho. Pegou a visão? É falso. Você vai se molhar lá. Beleza? E a de baixo. Se chove, não choveu, então eu não pego o guarda-chuva. Percebeu que o resultado da proposição pode ser verdade ou falso, de acordo com as duas proposições anteriores? Pegou a ideia? Se gostou, comenta o que você achou aí, tá bom? Então a dica de hoje é lógica, um pouco de lógica, tabela verdade, proposições, operadores. Então, a lógica matemática, embora tenha raiz na filosofia, tornou-se uma disciplina independente e essencial para a matemática contemporânea e para as ciências computacionais, tá?
Então, Aristóteles, Boole, Frege, essa lógica matemática evoluiu e hoje é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de algumas teorias matemáticas. Por hoje é só. Valeu!